Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Vocês viram aí a Renata ficou falando do alemão, um companheiro nosso lá de São Paulo, que faleceu ontem. Às 13 horas estava saindo da Band, depois de cumprir sua carga horária, trabalhou. Às 14h40 estava morto. A maldição da pipa agarrada no fio, e aí pega um pedaço de aço, de cano e tal, e vai tirar, foi eletrocutado. Então você que tem o hábito de soltar pipa, muito cuidado. É o cuidado com o cerol, né? E se agarrou no fio, deixa. Aliás, o ideal seria soltar onde não tem fio, né? Então tá aí, perdemos um garoto, companheiro nosso, né? Que pegou um bastão de aço e foi tirar uma pipa que estava agarrada nos fios. Lamentavelmente, mas vamos lá. Vida que segue, hein? Começando mais uma edição dos Donos da Bola. Segunda-feira, Cruzeiro voltou a vencer. Era o que tinha que fazer mesmo. Simplesmente vencer o jogo. E o clube pode anunciar a contratação do meia Cícero. Felipe Melo também estaria bem encaminhado. O Galo desembarcou em Confins e na bagagem o time trouxe a 6ª vitória seguida no Brasileirão. Será que eu vou vestir saia? Será que eu vou vestir uma saia bonita no final do ano? É, porque o Sport já saiu do G4, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora nos Donos da Bola com os nossos intrépidos comentaristas e também com a Kika Branco para receber sua mensagem no @os Donos da Bola MG. Você envia sua mensagem agora, ela registra aqui mensagem, comentário, o que você quiser, @os Donos da Bola MG, a Kika registra aqui, ok? Vamos até as 2 da tarde e vamos, que a semana tá boa. Olha aqui, ontem no Mineirão, o Cruzeiro, depois de 3 resultados negativos, voltou a vencer, bateu o Goiás 1-0, gol de Joel. Então, melhores momentos na tela e comentários dos Donos da Bola, veja aí. Tá aí. Aliás, já vou começar com você, Edu Panzi. As alterações feitas, Damião fora do time, William também, essas mudanças e tal. Agradaram as mudanças então, Edu? Boa tarde. Boa tarde, Evo. Já tinha agradado antes, né? No próprio jogo contra o Atlético Paranaense, agradou o Luxemburgo, porque voltou a treinar com a mesma formação e depois escalou outro time lá no Rio de Janeiro com o Fluminense. O Luxemburgo, na entrevista ontem, tentou dar uma desviada, né? Não, porque eu não anunciei o time, então não era. Ô, Luxemburgo, você não precisa anunciar o time. Você joga um jogo com uma equipe, você treina a semana com essa equipe. Você escala outra, você está querendo enganar quem? Boba que não tem. O pessoal não questionou, paciência. Também não tinha que ficar questionando, batendo boca em coletivo. Ele escala a equipe, na minha opinião, a formação mais correta, não sou dono da verdade, mas é a minha opinião, contra o Goiás. O Cruzeiro foi muito melhor. Tá certo que o Goiás não jogou tanta bola, não agrediu o Cruzeiro, mas se você pegar os últimos jogos do Cruzeiro no Mineirão, os adversários não têm chegado tanto. É um mérito do Cruzeiro. O Cruzeiro defensivamente, do meio para trás, está bem. Você pega os números do Cruzeiro de 2013, 2014 e desse ano de 2015, o Cruzeiro toma poucos gols. A diferença está do meio para frente, que no ano passado e retrasado, o Cruzeiro fazia muitos gols. Esse ano o time lá na frente é 1-0, no máximo 2-0, como aconteceu contra o Atlético Paranaense. Então falta esse equilíbrio, do meio para frente. O time ainda devendo muito, do meio para trás está um time mais consistente. Méritos do Luxemburgo aí, porque segurou mais os 2 volantes. Eu acho que a entrada do Ceará na lateral direita deixou o time mais consistente defensivamente. Porque o Mike está na tiriça desgraçada. O Mike está muito mal, precisa comer um banquinho. A mesma coisa acontece com o Leandro Damião, com o William. E aí eu acho que o Luxemburgo está no caminho certo. Claro que ele é experiente, ele é boleiro, ele tenta dar uma volta na gente da imprensa, mas não consegue, Luxemburgo. Você escalou mal no Rio de Janeiro, você trabalhou um time, escalou outro, e agora, na minha opinião, acertou a vitória merecida contra o Goiás. Você falou certo, não importa se o jogo foi ruim, se foi bom, que vale os 3 pontos. Tomara que no final de semana venham mais 3, porque o fim do turno para o Cruzeiro é complicada a tabela. Nesses jogos mais fáceis, entre aspas, tem que somar os 3 pontos. E a impressão que eu tenho, eu não sei o que você pensa disso, Cadu, é de que o Luxemburgo sabe das limitações que tem em determinadas posições, mas se preocupa hoje muito mais em marcar primeiro do que em jogar. Aí aquela frase célebre, proferida pelo professor, de que o medo de vencer tira a vontade de ganhar, ela cai por terra, porque de certa forma, se você está mais preocupado em defender e menos em atacar, é porque o medo de perder tira a vontade de ganhar. O que eu falei? O medo de ganhar tira a vontade de perder? Então tá bom. Então, enfim, mas vocês entenderam. Então é o seguinte,
e aí o que você pensa disso? Você acha que ele efetivamente tem que se preocupar mesmo com a marcação, porque o Cruzeiro em alguns jogos é presa fácil? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, há essa frase, mas existe outra, né? Que time de futebol começa a ser arrumado de trás para frente. Ele pegou um time que não estava tão bem, ele tem que fazer esse trabalho de começar a reconstruir a equipe, então dá para entender esse raciocínio, ele pode utilizar esse argumento. E outro sinal que ele deu na linha do que você está falando é que logo quando ele chegou a dizer em algumas entrevistas que ia trazer os volantes para jogar mais recuados, mais próximos dos zagueiros. A vitória inquestionável, o Cruzeiro foi muito melhor no primeiro tempo, 10 finalizações contra nenhuma do Goiás. O Goiás não fez nada no jogo, né? O Goiás primeiro não chegou chute aos 37, absolutamente nenhuma vez, foi uma tranquilidade incrível. Mas você enxerga méritos no Cruzeiro nisso ou só sim, limitação sim. Não, enxergo méritos no Cruzeiro. Você está vendo que o Luxemburgo aos poucos está melhorando o futebol do Cruzeiro? Ontem eu achei que foi bem. Eu acho que é complicado falar do trabalho como um todo, porque tem oscilado ainda. A gente tem que esperar um pouco mais para avaliar. Contra o Atlético Paranaense foi bem, contra o Fluminense foi mal, ontem foi bem. Então tá realmente ainda oscilando. Agora, ele teve uma estrela inegável, né? Porque dois dos caras que ele colocou, por opção, fizeram a jogada do gol, né? Teve o passe do Charles também, que foi bacana, que jogou em função da suspensão do Williams, mas o cruzamento foi do Ceará e o gol foi do Joel. Acho que principalmente o Joel, Everton, está cada vez mais pedindo passagem, não exatamente porque está jogando demais, não é isso, mas porque o pessoal está perdendo paciência com o Leandro Damião. Ele tem mais movimentação, ele fez o gol, que sempre chama atenção em caras dessa posição, e no segundo tempo entrou o Vinícius Araújo, que muita gente imagina... Já será titular. Muita gente imagina que em breve, aí, no máximo médio prazo, o titular vai ser ele, não vai ser nem o Joel, nem o Leandro Damião. Tá bem fisicamente. Exatamente. Ele tem talento, né? Ele tem mais repertório, ele tem mais qualidade técnica que o Leandro Damião. Não é esse cara tão trombador, tão paradão lá na frente, que hoje em dia todo mundo pega um pouco no pé desse tipo de jogador, né? Porque parece realmente estar em desuso. Acho que para falar do time como um todo, a gente realmente tem que aguardar. Vou dar uma de Adilson Batista aqui, vamos aguardar. Porque realmente tem oscilado, mas ontem foi bacana. O placar de 1-0 não refletiu a tranquilidade que o Cruzeiro teve no jogo. 1-0 pode parecer um jogo difícil, assim, mas não foi. O Cruzeiro conseguiu vencer de forma inquestionável. A impressão que eu tive é que o Goiás atrapalhou o Cruzeiro jogar, sabe? Tão ruim que esse time do Goiás. Eu não estou desprezando, ganhou de não estou diminuindo a vitória do... Futebol é um negócio esquisito. A vitória do Cruzeiro, não, pelo contrário. Tem que pegar e vencer mesmo. E o Cruzeiro tinha deficiências e o Vanderlei está tentando consertar e tal. Agora, mas o Goiás é mais um, né? Assim como o Avaí, assim como... o próprio Joinville, que deu um calor desgraçado no Atlético no Mineirão. Esses times aí vão disputar, evidentemente, na ponta de baixo, mas a impressão que eu tive é que o Goiás atrapalhou o Cruzeiro jogar. Impressionante. Agora, o Vinícius Araújo de Mara seria a solução ou ainda não? Daqui a pouco vamos falar de Cícero, vamos falar de Felipe Melo, o Beneci vai falar também aqui nos Donos da Bola. Vamos tentar falar também daqui a pouco com o Maluf, situação do Patrick, já. Dimara, Vinícius Araújo seria a solução ou parte dela? É um jogador que você acha que será em breve titular no Cruzeiro? A formação do time ontem, a vitória é 1-0. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que ele é parte, né, dessas possibilidades. E aí entra aquela história que o Vanderlei falou, né, dos jogadores que poderiam voltar, que ele teria as opções de banco. Ontem ele teve a chance de entrar com o Gabriel Xavier também. É óbvio que a gente fala assim, o Goiás foi muito mal, ele chegou umas 2 vezes ao gol e nem finalizou. Né? E aí você tem por aí o mérito do Cruzeiro também na marcação. Quando o Vanderlei... não passou do meio de campo. Não passou, foi impressionante, assim, horroroso. E aí por isso que a gente diz que a vitória do Cruzeiro não foi brilhante nesse sentido, né? Quando você tem o reflexo do placar, mas em termos de marcação já melhorou muito o Cruzeiro. A irregularidade, ela vai acontecer porque é um time em formação nesse momento, não dá para dizer outra coisa. Ainda... está se testando. O desastre todo foi o jogo do Fluminense, quando você treina com uma equipe, entra com outra, quando ele recebeu os elogios de que ele estava fazendo a coisa certa, porque o Leandro Damião não era aquele cara humilde, vamos colocar entre aspas, de buscar o jogo como o Cruzeiro está precisando neste momento, que seja um time mais solidário, e aí a gente falou, nossa, ele acertou, e aí deu tudo errado, porque não foi esse time que entrou e aconteceu o que aconteceu. Houve o reacerto da situação neste jogo. Então, acho que para o Vanderlei, para a imprensa, seja lá se ele anunciou ou não anunciou,
gerenciou o time. O que importa é que ele chegou com essa formação, eram 5 alterações, 2 por necessidade em termos de suspensão, mais 3 que ele realmente quis fazer, ou seja, mostra a leitura de jogo que ele está fazendo. E é uma leitura acertada. Eu só não entendi por que ele não fez a mesma lá no Rio de Janeiro e as substituições foram erradas e tudo foi errado. Neste jogo, não. Ele acertou em tudo, na formação, nas substituições, na forma como ele conduziu a equipe, e o que mostra que ninguém está maluco. Quando a gente fala assim, olha, o Leandro Damião, neste momento, não tem condição de titular. Inimaginável, independentemente de situação, de medalhão, do que ele representa, neste momento não é a hora dele, é fim de história. Não importa se é o Joel que veio do Coritiba, que não tem essa sensação, não importa se é o Vinícius Araújo que voltou de empréstimo. Mas o Damião estava tão bem. Mas bem aonde? No Campeonato Mineiro? Não, mas o Campeonato Mineiro não dá esse reflexo, mas não dá esse reflexo. Mas já tinha parado há algum tempo. Só para ilustrar o que eu falei do ataque da defesa do Cruzeiro, em 2013 foram 20, na 13ª rodada, o Cruzeiro tinha 25 gols a favor e sofrido 10. Em 2014 tinha 29 gols marcados e sofrido 13. Esse ano tem 12 gols marcados e sofreu 11. Ou seja, a defesa continua bem, o Cruzeiro toma poucos gols, só que falta esse equilíbrio, não faz gol. E para confirmar isso, se a gente pegar quase todas as derrotas do Cruzeiro no campeonato, na verdade, a exceção de uma só, foram por 1-0. Isso. Então, o Cruzeiro não levou nenhum sacode assim, no campeonato, não perdeu de 2-3-0 em nenhum jogo. E com então a defesa são 5 vitórias. Tá, até, e depois a gente pode até falar com mais cuidado, mas além das alterações dos jogadores, foi legal ontem que no primeiro tempo o Arrascaeta ele não estava nem o tempo todo na esquerda, nem o tempo todo no meio. Altendo. Porque o tempo todo, nos últimos dias, a gente estava discutindo. Arrascaeta armador ou ponta esquerda? Ele ficou um pouco pela esquerda, mas sem ficar exatamente grudado na ponta, aquela coisa, sou um ponteiro que bate Só de frente com o lateral. Ele também caía muito pelo meio, fazia esse movimento, ou na esquerda, vinha um pouco, vinha... Então, o Luxemburgo até falou disso depois na entrevista, o Arrascaeta preenchendo um pouco o meio campo, ele até disse que considerou que mudou o esquema para o 4-4-2. Mas já não jogou tão bem como no jogo anterior. Ele jogou mais pela esquerda. Mas taticamente foi uma mudança. E assim, ele perdeu 2 gols no primeiro tempo, né? Talvez se ele tivesse feito ali, poderia ter dado outro reflexo. Eu tô querendo dizer é o seguinte, não foi questão, ele não foi bem meio por questão técnica mesmo, ele não acertou os passes, não foi uma questão de posicionamento. E eu gostei dessa coisa, de ele não ficar limitado à esquerda. Tão determinado. Porque assim. Às vezes você abre mais jogador, dinâmico. E o cara fica sozinho ali, a bola não chega, ele vem buscar. Às vezes não é tão inteligente assim, se abrir jogador demais, deixar, você corre sempre aberto, a bola não chega, o cara não joga. Cadê a Kika? Põe a Kika na tela aí, vamos ver o que tem do Cruzeiro, o que tem de mensagem do torcedor cruzeirense. Boa tarde, Kika. Boa tarde a todos. Então, o torcedor cruzeirense está satisfeito com a atuação do Marinho e ele caindo nas graças da torcida, mas o Luxemburgo criticou o excesso de firulas. O que vocês acham? Que isso faz parte do futebol mesmo ou ele tem que ficar mais quietinho e evitar a exposição? Tá, então, daqui a pouco vocês respondem. Deixa o homem jogar, deixa o homem fazer as firulas dele. Olha aqui. Eu vou falar de uma clínica odontológica que está dando o que falar em Minas Gerais. Pessoal, a Implantar Odontologia é a clínica. A Implantar revolucionou esse mercado mineiro, oferecendo aos seus clientes profissionais especializados, tudo bom, em todas as áreas da odontologia. Você não acredita? Então eu vou explicar. Veja com seus olhos esse VT e veja só quem já está sorrindo com a Implantar. Roda aí, gente. E procurei implantar para fazer um implante, primeiro pela forma da mastigação ficar melhor, mais fácil. E segundo também pelo lado estético, que valoriza o ser humano, gratifica-se a gente com um sorriso melhor, uma apresentação melhor. Olha, meu amigo, não tem conversa. Tem gente saindo de Contagem, tem gente saindo da Zona Sul de Belo Horizonte para fazer seus implantes lá no bairro Planalto, buscando o que há de melhor na odontologia. Na Implantar você pode fazer o seu implante dormindo, o que é legal, né? Aquelas pessoas que têm medo de dentista e tal, lá você não vai ter medo, não tem estresse. Enquanto você dorme, implantes são colocados, são fixados no seu maxilar. Então tá aqui, ó. Aqui é como se fosse o seu maxilar, né? E aqui os dentes são fixados com esses parafusos aqui e você sai de lá, mas rindo que nem uma aeromoça. Então ligue agora mesmo, 2517 5000, 2517 5000. Todos nós aqui, nenhum de nós tem dente mais.
porque todos nós fizemos os implantes lá na Implantar. Porque é bom. Você sorri, o dente não dá cárie, não dá carrapato. Segura aí, aspira. Não dá carrapato, fica bonito o dente e funciona bem. Esse cidadão que está falando do meu ouvido aqui tem que trocar a cabeça inteira, não é só o dente, não. Olha, daqui a pouco tem a pergunta da Kika. Deixa eu falar aqui sobre... Eu falei sobre a questão do Marinho, porque é o seguinte, deixa o cara jogar, o Luxemburgo. Deixa o cara. É difícil, velho. Muito. Não, a gente sabe que é, mas deixa o cara jogar. Né? Aliás, um dos melhores em campo contra o Goiás, movimentou bem, chutou para o gol, na gira de futebol fez fumaça no jogo. Né? Vamos ver o que ele falou, mas dessa vez ele foi comedido nas afirmações. Veja o que ele falou para a nossa reportagem. Vários chutes de fora da área, né? No primeiro tempo e no segundo da equipe do Cruzeiro. Você, pelo menos, tentou ali no mínimo umas 5 vezes. É isso mesmo, eu venho trabalhando, né, chutando bem de fora da área no treinamento e o professor simplesmente pede para que eu possa dar continuidade nisso. Nada melhor que nos jogos, né? A gente vem tentando, né, vem arriscando, mas feliz pelo resultado. Eu estou perguntando a Kika aqui sobre a questão do Marinho, das firulas e tal. Eu vou começar a girar os comentaristas. O que vocês pensam disso? Ele é um jogador que merece ser titular? Ele é um jogador que tem que jogar mais solto e tal? O que você pensa disso? Começa com você, Edmar. Eu acho que você tem que ter responsabilidade de jogo. Isso é uma coisa, né? Agora, a característica do jogador, e ele tem essa característica de firular, de fazer, enfim. Isso é característica dele. Quando o Vanderlei fala assim, ele tem que diminuir isso, Quando ele contratou, todo mundo sabia que era essa uma das características dele. Então, se você prender ele desse jeito, você não vai ter um jogador estável na partida para ir e tal. Eu acho que você tem que ter responsabilidade, olhar o que está acontecendo, saber se o jogo está pedindo ou não. E concordo quando o Vanderlei diz o seguinte, e a gente fala muito disso de jogador que tem essa característica, sempre no objetivo do gol. Se você for no objetivo de gol, você está... Né? Você vai puxar uma marcação, você vai ter a galera preocupada com você. Agora, firular por firular, aí não adianta. O Vanderlei falou alguma coisa sobre isso na coletiva, é por isso? Falou. Porque o Vanderlei, na verdade, durante o jogo, pela transmissão da TV, teve um momento em que o Vanderlei reclamou de uma jogada dele, que ele poderia ter tocado e ele finalizou. Mas em vários outros momentos em que ele foi pra cima, a mesma transmissão da TV pegou o Vanderlei aplaudindo. Então, acho que é meio que um mal entendido. Ele chamou atenção, mas por causa de uma jogada. Não é nenhum drama, ele não vai pedir, não tá reclamando do cara. Agora, titular, sua opinião? Isso ainda... Quando todo mundo voltar, porque a gente tem que lembrar, o Cruzeiro está desfalcado, né? Ontem voltou o Gabriel Xavier, o próprio Alisson é um cara muito importante. Você gostou do Gabriel ontem? Ele entrou mais que final, ontem foi um jogo atípico. Não dá pra... Com todo mundo, ídolo, com o Alisson e com o Gabriel Xavier, eu acho que ele tem que esperar um pouquinho. Sem esses caras, eu acho que dá para ele ser titular. E respondendo a pergunta que foi feita ali para a Kika de forma bem direta, eu acho que é característica dele. Ele tem o drible como o grande carro-chefe ali do jogo dele. Então tem que continuar indo para cima, tem que continuar driblando. Ele não vai fazer outra coisa. Ele não é um cara de armação, de toque de bola. Ele é um ponteiro, né, que porta para dentro, driblando e tentar fazer jogada. Então tem que continuar nisso aí. É curioso que o Hulk... O Adriano Imperador, eu não estou comparando, tá? É bom não deixar vai bem claro. Eu vou explicar de novo, não estou comparando, tá? Eu não estou comparando o Marinho com esses dois. Mas eu acho que vocês Mas são jogadores de muita força, o Marinho também é, e pega a bola do lado direito, puxa para a perna esquerda e bate. E eu tenho visto ele fazer isso pouco. Eu acho que tinha que explorar mais essa característica. Ele bate bem na bola, ele é muito forte, e embora seja forte, ele tem habilidade, então que faça isso mais vezes. Sobre a pergunta da Kika, Edu, por gentileza, responda na câmera 2. Essa questão das firulas do Marinho é característica do cara. O Luxemburgo, eu acho que o Luxemburgo falou isso na coletiva, justamente para tirar um pouco do foco da imprensa. Todo jogo dá melhor em campo para o Marinho, o torcedor está falando que é um craque, vamos baixar a bola, o Marinho não é craque, ele está chegando agora, ele tem sido importante sim para o time do Cruzeiro, eu o manteria como titular, porque além de estar jogando bem, está jogando bem mesmo, ele chama o torcedor para jogar junto com o Cruzeiro. Porque ele faz o diferente, ele tenta uma jogada diferente, por mais que o Luxemburgo queira podar. Ele já chegou com um certo caráter folclórico, que tem um lado negativo, mas tem um lado positivo, que o cara já chega... Esse negócio da torcida gostar passa por isso também, você pode ter certeza. O cara chega com... Eu acho muito mais positivo que negativo, porque eu gosto de jogador folclórico. Eu acho que é a cara do futebol. E o Marinho chegou agora no Cruzeiro, depois daquela entrevista hilária dele, está sendo até podado um pouco nas entrevistas, mas tem jogado bem. Lá no Rio de Janeiro o time todo foi mal, foi num todo, ele mais apagado. Aqui no Mineirão ele tem jogado bem, ele traz a torcida por causa de algumas jogadas que ele faz. Agora,
parar de colocar ele como o melhor, Marinho é isso, é aquilo. Para mim, ontem o melhor em campo pelo lado do Cruzeiro foi o Charles, que é um jogador que eu bato muito nele aqui. Falo, porra, mas ele jogou bem ontem, saiu jogando bem, defendeu bem. Tem a característica de chutar para gol, mas o Marinho eu não tiraria do time não, manteria. Eu, se sou repórter de rádio, todo jogo do Cruzeiro, jogando bem, jogando mal, eu ia no Marinho. Acabou o jogo, eu corro no Marinho. Uma hora ele vai falar. Uma hora ele vai falar que merda, hein? Olha aqui, a vida é cheia de momentos importantes, meu amigo. É seu filho que passou no vestibular, é o aniversário de alguém da família, ou então é uma promoção que você ganhou no emprego. E o que a gente faz nesses momentos? A gente corre para falar com os amigos, com os parentes, com as pessoas que você gosta, porque momentos importantes não podem ficar para depois. É ou não é? Então, olha só essa dica que eu vou falar para você agora. Com o Claro Fone, você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade, pagando apenas R$ 19,90 por mês no Combo Multi. Você conta todas as suas novidades para quem você quiser e não precisa se preocupar com o valor da conta. Além disso, você conta com serviços inteligentes, totalmente grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas e chamada em espera. Então não deixe essa oportunidade para depois, ligue agora 4004-8021 e peça já o seu. Claro, é você quem faz o agora. Vamos falar agora da chegada do Galo aí, sobre a Ponte foi vitória, a sexta seguida no Brasileirão. Jogadores do Galo desembarcaram em Belo Horizonte, foram muito assediados pelos torcedores. A equipe tem a semana inteira de preparação antes de visitar o Corinthians no próximo sábado. Quem é que foi lá? André Salles, põe aí na tela. Jogadores assediados pelos torcedores em um desembarque concorrido. O momento do Atlético explica tanta euforia por parte dos torcedores. O placar de 2-0 diante da Ponte Preta fora de casa manteve o Galo na primeira posição do campeonato. Uma boa vitória para o nosso objetivo, que era se manter líder, né? E é importante para que a gente possa continuar nesse entusiasmo, nessa consciência de fazer uma boa competição para brigar pelo título. É um momento bom, mas que não pode nos deixar acomodar. Temos que manter os pés no chão, né? Não entrar nesse oba-oba e procurar manter o foco que a gente vem tendo nessa boa sequência. A vitória sobre a Ponte Preta em Campinas foi a sexta consecutiva do líder do campeonato. Agora a equipe tem a semana inteira de preparação antes de nova viagem para o estado de São Paulo, onde o Atlético vai encarar o Corinthians. Jogo difícil, sabe da força do Corinthians lá na arena, mas a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa fazer um grande jogo em São Paulo. Além de ter a melhor campanha do campeonato, o Atlético também é o melhor visitante. Manter a boa sequência contra o Corinthians é a forma de continuar na liderança da competição e com o aeroporto lotado. Lotado mais ou menos, vai cheio. Cheio não, bem ocupado. Olha, independente de aeroporto ou não, isso não ganha campeonato e nem jogo, é importante destacar que o Atlético fez o que quis contra a Ponte. A Ponte já estava em ritmo de despedida do Renato Cajá e tal, mas a Ponte tem um bom time. Só que o Atlético é bom. E o Atlético ditou o ritmo, fez o que quis, não foi, como diria aquele antigo locutor, molestado e venceu o jogo 2-0. Agora, esse jogo contra o Corinthians é para realmente ter... Quer dizer, o Atlético já venceu o Inter fora, já venceu o Flamengo no Maracanã, embora o Flamengo não tenha um bom time, mas tem uma rivalidade por trás e tal. E agora vai pegar o Corinthians, que mesmo tendo perdido muitos jogadores... É um time que tem o Tite no banco e que está tirando leite de pedra, né? Então, os melhores momentos na tela e vocês falam. E começa com você, Cadu. É um concorrente direto, né, o Corinthians. Vai ser um jogaço no final de semana. Perdeu os dois atacantes, mas na verdade não saiu tanta gente quanto a gente imaginava, né? Mas depois a gente fala do jogo do final de semana. Essa partida foi o Sheik... o Sheik e o Guerreiro. Guerreiro, o Fábio Santos. Mas não saiu... O Petros, que era o Elias, reserva que a gente esperava que sempre jogava. Mais no meio, né? O trio ali, né, Ido, que monta o meio-campo, que são talvez os melhores jogadores do Corinthians. Estava especulado que sairia e não saiu. Jadson, né? O Jadson, exatamente. Mas falando do jogo do final de semana do Galo, vitória inquestionável, jogou bem, foi melhor do que a Ponte Preta. No primeiro tempo, teve um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de chance de gol, foi um pouco melhor em tudo, mereceu vencer por 1-0. No segundo tempo, teve aquele gol incrível que o Michael Suel perdeu, teve alguns contragolpes perigosos, teve o gol anotado pelo Giovanni Augusto. A Ponte Preta teve até um certo instante ali que começou a gostar do jogo, o Galo estava desperdiçando muita bola ali na saída para o ataque, mas nem nesse instante
a Ponte Preta foi tão eficaz, tão eficiente em termos de chance de gol. Até rodeava a área do Galo, mas sem tanta produção, sem realmente trazer grandes sustos. Então, o Atlético foi melhor, mereceu ganhar e continua como o melhor time do campeonato. O campeonato está melhorando, está ficando mais bacana o campeonato. Tem outros times que estão melhorando, estão crescendo. E não é só pelo futebol, não. Torcida, pelo espetáculo como um todo, né? Os estádios recebendo bons públicos, apesar dos preços e tal. Aliás, gente, precisa fazer uma readequação à atual situação do país. O dinheiro sumiu da praça. Mas o final de semana, muitos bons públicos mesmo, né? O de São Paulo, na verdade, isso aí, se a gente precisava de uma prova que o horário de 11 horas é bom, não precisa mais, porque a torcida do São Paulo, que não vai de jeito nenhum. E num jogo normal contra esse do Curitiba, bater recorde de público, que loucura, né? Ninguém... Esse horário, né? O cara leva a família. Um outro jogo desse no Morumbi ia ter 12 mil pessoas. Mas aí, Cadu, entra a questão da promoção. Também, o clube tem que ajudar, a diretoria de São Paulo fez a promoção, a média de ingresso era de R$23, se você pegar o público total. Por isso que a galera e o torcedor vai, porque brasileiro gosta de futebol, quando o jogo é bom, o time tá subindo a tabela, ele vai. 11 horas deu certo demais, Eduardo, porque a torcida do São Paulo não vai, ganhamos, né? Não tem ido. Até o Moisés do Carelli recebeu um bom público também. Quase 5 mil para os moldes do estádio e tal. Agora, Edu, e o Galo, Edu? O Everton fez um jogo corretíssimo contra a Ponte Preta. E o Carlos César, Edu? Ai, Carlos Pois é, César. o Atlético, o negócio do Atlético é a repetição do time. O Levi tem conseguido repetir o time. A gente assistindo o Atlético jogar, até quem está assistindo já sabe. Você não precisa nem olhar para o lado quando você fala o jogador. Não precisa olhar para o lado para tocar. Você já sabe quem que vai passar. Quem está assistindo o jogo já sabe. A hora que o Rafael domina a bola, você já sabe quem vai passar na esquerda, quem vai passar na direita. O Atlético está jogando certinho. Foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo criou as melhores chances, na minha opinião. O Atlético criou aquela bons do Michael momentos. Suel foi incrível. Do Luan, do Michael Suel. Aquele do Michael Suel, com o gol que ele errou, impressionante. Agora, eu critiquei depois do jogo e critico agora aqui nos Donos da Bola. O Carlos está destoando do resto do time. Carlos ou Carlos César? Os dois, né? Mas o Carlos que entrou... O problema é o nome desse os dois Carlos. O Carlos César, porque é o terceiro reserva, é a terceira opção da lateral, agora passou a ser segundo, porque o Patrick saiu. Fez o terceiro ou quarto jogo dele no ano. Agora o Carlos... muitos dizem, mas sem a bola ele é importante taticamente. Gente, o Luan é importante taticamente, o Michael Suel é importante taticamente, o Thiago Ribeiro, só que eles estão chegando lá na frente, estão fazendo gol, estão dando assistência. O Carlos não faz gol, não dá assistência, atrapalha ataque, fica impedido quando não leva. Uma vontade com o jogador, ajuda rapaz. defensivamente. É o que eu tenho visto do Carlos. E eu era defensor do Carlos, eu achava ele importantíssimo taticamente. Você nunca achou isso? Achei sim, pode pegar gravações aqui do programa. Só que não dá, o cara não chuta pra gol, não marca gol, não dá assistência, atrapalha ataque, não dá o cara. Mas o técnico do Shakhtar gosta dele, isso é que importa. Tomara que goste. Você não acha que ele entrou? Podia mandar o Bernard, então, né? Ele não gosta do Bernard. Leva um pra ele gostar. Ele entrou em circunstâncias também, mas para fazer esse papel de realmente recompor na marcação. Logo quando ele entrou... Olha esse lance, ele impedido. Impedido. Não podia tocar para ele porque estava impedido. Entendi. Aí que ele atrapalha, você acha? Agora vai pegar. Foi gol do Giovanni. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu estou entendendo o que você está falando. Agora você está azedo hoje para cá. Eu sempre sou azedo. Você vai pagar o almoço. Não, na essência eu até concordo com você. Eu só não sei se vale para esse jogo do final de semana. É porque ele entrou no final ali. Mas eu não estou analisando por esse, não. Ô, Capiroto, põe o Levira aí para falar, que eu quero que a Dimara comenta o comentário dele. A vitória foi ótima, né? Levando-se em consideração algumas coisas que aconteceram no jogo. Em primeiro lugar, o gramado. Tá? O gramado está bonito, mas ele está muito pesado. Está muito pesado. Se vocês puderem ver agora, eu passei pelo meio e fiquei impressionado. E a iluminação é muito ruim. Então, e a Ponte Preta, historicamente, que é muito difícil ganhar da Ponte. Nós controlamos bem a partida. Se bem que foi visível assim, né? Não tivemos a mesma organização e a mesma manutenção da bola como tivemos nos outros jogos. Bom, a Dimara vai falar, mas antes eu quero uma pergunta da Kika, já para emendar. Por gentileza, Kika Branco. Sobre o Galo, Matheus Pereira está perguntando, vocês acham que o Atlético irá buscar um lateral no mercado para suprir a saída do Patrick? Daqui a pouco vamos falar do Patrick aí. O Galo vai acionar ele na FIFA.
Dimara, sobre as declarações do técnico Levir Coupe e também sobre as mudanças, o que ele fez no jogo, a vitória, tudo, você tem 10 segundos para falar. Obrigada. Olha, acabou? Aqui, quando o Levir fala ali que não teve a mesma força técnica, tá? Ele está falando muito da questão dos erros de passe. O Atlético errou mais passes, mas também em função... Eu acho que é muito em função... Até o Rafael errou. Eu acho que é muito em função do adversário também, né? Agora, sabe o que me chama a atenção no Atlético? É essa coisa do Atlético fazer de cada jogo a importância dos 3 pontos. De ter a paciência que o Atlético tem mostrado. Chega até a irritar a paciência. O jogo lá não foi um jogo fácil, mas você via que eles estavam pacientes, que eles tocavam, que eles buscavam a jogada de novo. Só que isso é muito importante quando você vai enfrentar um adversário que tem mais poderio, como é o caso do Corinthians. Porque você precisa ter essa paciência de tocar, de recomeçar a jogada, de recompor de novo. O Corinthians também tem isso. Do time. Então, por isso que eu estava dizendo... Falei no jogo aberto. Falei no eu estou começando a aprender com você esse negócio. A gente falou disso na Band News também. Na Band News também. Nós falamos sobre isso, que vai ser um jogo bom. Para 1-0, chato, que nem o primeiro tempo do Galo contra o Esporte. Mas é um 1-0 para cada lado. E outra coisa, o empate é bom para os dois. Para os dois. Não adianta falar assim, mas o Corinthians está jogando em casa. Mas é o líder. O empate, o que é melhor. Para o Atlético é espetacular. E outra coisa. O Corinthians é bom, para o Atlético é bom. É bom. E o Vasco vai ganhar do Fluminense. E só para completar, quando a gente fala dessa questão do Corinthians, é porque eu acho que é um jogo que chama muita atenção, até pelos dois treinadores. Porque, não sei se vocês concordam comigo, mas o Corinthians, mesmo perdendo jogadores e tal, ele está praticando aquele futebol que o Tite chama de solidário. Tite é bom. Que é muito a história do Atlético também, do coletivo, do cada um suprir o erro do outro, não sei o quê. Então, eu tenho uma curiosidade enorme, porque são dois treinadores, para mim, nesse momento, são extremamente táticos, estudiosos, são dois dos melhores. Junto com o Marcelo. Eu acho. Então, assim, a curiosidade que temos da forma como eles vão jogar é que chama atenção nesse momento. Por isso é um jogo difícil, porque é um jogo muito igual esse que a gente vai estar vendo. Mas eu acho que já foi uma prova. O Atlético sabe marcar, o Atlético sabe ter paciência, o Atlético sabe fazer o jogo dele. Eu acho que o caminho é por aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jader Medeiros. Está falando que hoje é aniversário da esposa dele, a Débora, e que ela gosta de você, Edmar. Então, lá em Divinópolis, a Débora está pedindo para mandar um abraço. Está dado um abraço. Minha irmã Miriam, que eu carinhosamente chamo de vó. Um beijo para você, vó. O que você vai fazer agora, hein, ô Capiroto? Sim, rapaz, tem um recado para você aqui. Preste atenção. É recado para você que tem. Atenção. Tem ou já teve financiamento. Serve para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Você faz o financiamento, está pagando muito mais do que deve. Para você saber se existem irregularidades no seu contrato, você vai ligar agora para esse telefone, tem o WhatsApp no canto da tela aí também. E aí um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação, então você não vai perder tempo, você vai ligar agora, vai marcar seu horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita, você já sai de lá sabendo os valores justos de suas parcelas e além de, além de reduzir o valor das parcelas, legalmente, claro, você ainda pode receber de volta o valor pago, o que você já pagou, até para quem já teve financiamento, devidamente corrigido e até mesmo em dobro, meu amigo. Muita gente é beneficiada quando procura e liga nesse número aqui. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Não perca tempo, ligue agora, o telefone está na tela, 2559-8877, WhatsApp 9588-8877. Passe para os seus amigos, faça já sua revisão, pare de pagar taxas indevidas ligando agora. O telefone na tela, não deixe de ligar, hein? Não deixe de ligar. Vamos para um rápido intervalo, vamos tomar ali uma garapa e a gente volta em 2 minutos. Até já.